Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sábado, dia 29, o evangelho para hoje é Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o grande convite que Jesus nos faz na liturgia de hoje do Evangelho é passar de uma margem à outra. É interessante que há um sentido espiritual muito profundo nisso. Passar da nossa margem, da margem daquilo que é medíocre, daquilo que é falho, pleno de pecados, para a margem que Cristo nos oferece, que é a outra margem, que é a margem da graça, que é a margem da vida, das bem-aventuranças. Passar de uma margem para outra não é uma coisa fácil. Santo Agostinho dirá que essa passagem é uma passagem marcada por grandes tempestades, sobretudo tempestades interiores. E o próprio Agostinho fala sobre isso nas Confissões, quando ele diz que os costumes antigos falavam para ele. Meus costumes mundanos e meus prazeres me gritavam: Como viverás sem nós agora? Interessante essa história, não é? Passar de uma margem para outra, passar da margem mesquinha, pequena, para a margem da graça, da vida eterna, da vida verdadeira. Pois bem, Jesus chama os discípulos a fazerem esta passagem. Agostinho responderá na mesma obra, ele dirá: Se tantos homens e mulheres conseguiram mudar, por que não tu, ó Agostinho? Por que eu não posso mudar também? Porque eu não posso passar de uma margem para outra, da margem do vício para a margem do equilíbrio, da margem do ódio para a margem do perdão, da margem do pecado para a bem-aventurança, da margem da escuridão para a margem da luz, da margem da fome para a margem da saciedade em Cristo, do homem saciado com o pão descido do céu que é Cristo, da margem da falta de graça para a margem da vida na graça. É possível fazer essa passagem, mas não é possível fazê-la sem chamar o Mestre, sem pedir a ajuda do Mestre, sem tomar consciência que no meio dessa passagem haverá uma tempestade, que o mundo antigo, que a vida antiga de pecado vai chamar o homem de volta para a vida antiga. Não será uma passagem pacífica, essa passagem não será fácil, simplesmente tanto fácil, não é assim. Será uma passagem difícil. Mestre, estamos perecendo, eles dirão: Não te importas? Porque começa então uma grande ventania e ondas se lançam dentro da barca. Esta barca, os antigos padres dirão que é a igreja, que viverá em momentos de tempestade, mas essa barca também é a nossa vida, a nossa casa, que de vez em quando é tomada por ventos fortes, por ventos bravios, e águas são lançadas dentro da nossa barca. E nós vivemos essa experiência de pensar que vamos naufragar. O Cristo que está dormindo de trás, sobre um travesseiro, os padres da igreja, os santos padres dizem: é o Cristo morto que está na sepultura. E os apóstolos se veem angustiados naqueles 3 dias. E o Mestre, será que vai ressuscitar como ele prometeu ou não?
Vamos voltar à nossa vida como era antes? Vamos voltar à margem antiga ou não? E vejam que Jesus aparece, e quando Jesus se levanta, ele se levanta, ele ordena para o vento e para o mar: silêncio, cala-te. Ele acalma a tempestade que existe no coração dos discípulos e acalma também a nossa. E ele diz: por que vocês são tão medrosos? Vocês não têm fé ainda? Eles sentiam um grande medo. Eles não conheciam Jesus profundamente, por isso diz o texto, eles se perguntavam uns aos outros: quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Eles precisavam conhecer Jesus ainda mais. Meus irmãos e minhas irmãs, essa inquietação que os discípulos sentem, essa insegurança, é própria do ser humano, que diante dessa travessia não se sente seguro. Nós, na nossa travessia diária, sentimos às vezes como se Deus tivesse nos abandonado e dizemos: por que Deus me abandonou? Por que eu não consigo progredir? Por que eu não consigo vencer? Por que eu não consigo dar passos significativos na minha vida? Nós também nos fazemos essa pergunta. E quando nós fazemos essas perguntas, é preciso lembrar que, primeiro, que o Mestre está na barca, que ele aparenta dormir, mas ele não dorme nunca. Diz o Salmo: Deus não dorme e nem cochila. Tenhamos esta fé hoje, esta confiança de que Cristo está na nossa barca, está na nossa família, cuidando de tudo. Cristo está cuidando da nossa vida, está nos ajudando, está do nosso lado sempre. Ele não nos falta. Que o Senhor nos dê a graça de aumentar a confiança, a fé e o amor, e de, estando na barca, não ter medo de passar para outra margem. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos para outra margem, a margem da alegria, da graça, da bem-aventurança, do perdão, a margem da vida nova em Cristo Jesus. Amém.